Bom, pessoal, falando aqui sobre o nosso processo de iteração, a gente vai ter que propor valores aqui para V2 até achar uma igualdade válida, onde esse lado aqui vai dar o mesmo valor do que esse lado, certo? Então, assim, a gente precisa discutir como que a gente vai começar isso, tá? A gente pode chutar qualquer valor de V2, velocidade, né, positiva de 0 até o infinito, mas a gente precisa pensar como que a gente vai fazer isso de uma forma mais lógica, assim, tá? Então, assim, eu vou propor uma ideia, né, para que a gente ache um intervalo de velocidade aqui, para a gente não ficar chutando aqui ao infinito, aqui, tá? Então pensa o seguinte, lembra que a vazão da seção BC ela é igual a 80 metros cúbicos por segundo, certo? Então, se eu estou falando da velocidade 2, eu estou falando da velocidade na seção 2. O máximo que pode acontecer é a minha vazão 2 ser igual a 80 metros cúbicos por segundo. Compreendam o absurdo que é isso. Eu tenho dois tubos abertos, o tubo 1 e o tubo 2 naquele paralelo, e eu estou admitindo que por livre e espontânea vontade toda a vazão vai passar por V2, tá? Então a gente vai ter um valor máximo de V2. O valor mínimo é fácil a gente entender. Imagina o contrário, 80 metros cúbicos passando por livre e espontânea vontade na seção 1 e não passando nada na seção 2. Ou seja, V2 parte de 0 até o valor de V2 que a gente vai achar com essa vazão em V2 aqui, tá? Então, se velocidade 2 por área 2 vai ser igual a 80 metros cúbicos por segundo, a gente sabe que velocidade 2 vai ser igual a 80 metros cúbicos por segundo vezes o inverso da nossa área. Tá? Vazão sobre área. A área aqui, o 4 lá embaixo, vem logo para cima. Bora calcular isso aqui. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, para vocês enxergarem a calculadora. Então tá aqui, ó. O que a gente vai conseguir? 80 vezes 4. 80 vezes 4 dividido por π vezes 3 ao cubo, ao quadrado, melhor dizendo. A gente tem uma velocidade máxima de 11,32, tá? Vírgula, minha calculadora está em vírgula aqui, dá uma conferida na de vocês aí. Então, meu intervalo para a gente fazer essas propostas vai ser o seguinte, ó, V2, ele vai ser menor do que 11,32 metros por segundo e ele vai ser maior do que 0, tá? Mas, gente, isso é um negócio muito absurdo, tá? Eu posso sugerir, por exemplo, que a gente lide com um intervalo 80-20, por exemplo. Vamos parafrasear Pareto aqui e a gente vai lidar com isso aqui, ó, num intervalo 80-20, tá? O que significa isso? Agora a gente vai ter um intervalo assim, ó. A gente não vai chegar no 100%, que seria o 0, né? Ou 0% aos 100%. A gente vai ficar partindo de 20% de velocidade possível até 80% de velocidade possível. Isso aqui é uma decisão minha de interpretação. A gente pode, por exemplo, não conseguir o valor válido dentro desse intervalo, tá? A realidade pode não ser assim, mas é só um parâmetro para a gente ver, para a gente começar com duas propostas de iteração mais razoáveis, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho a minha velocidade, 80% disso aqui é vezes 0,8, tá? Então eu tenho o máximo até 9
metros por segundo, e o mínimo seria 11,32 menos 9 metros por segundo, algo próximo de 2,25 metros por segundo, tá? Então esse aqui vai ser meu intervalo pensando nesse raciocínio aqui, certo? Então a gente vai começar a fazer as nossas propostas de iteração, certinho? Até mais, até o próximo vídeo.